Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos dar uma olhada aí no tópico 5.3. Avaliando instituições e resultados. Equidade, né? Qual a ideiazinha aí da gente? Vou arrumar aqui. Um segundo. Ok. O critério de Pareto, né? Ele é bastante útil para a gente para avaliar a alocação, mas também é importante a gente considerar a questão da equidade. O que a gente quer discutir aqui, né? São 3 pontos importantes, né? Uma alocação e a questão da equidade. Né? Será que esse negócio está justo? Se não está, né? Essa alocação é justa ou não é? Esse é o ponto. Tá aqui nessa partezinha que a gente vai pegar. Então, no jogo do Ultimato, por exemplo, ofertas injustas, a gente viu que elas são normalmente rejeitadas pelos respondentes, né? Se a gente visse alguém oferecer 1 centavo para dividir uma nota de 100, a gente consideraria isso injusto. Mas se a gente soubesse que essa pessoa pegou a nota, está numa situação de necessidade, por exemplo, e a outra pessoa está numa situação bastante confortável, aí já pode parecer justo, por exemplo, né, permitir que a pessoa fique com a maior parte do dinheiro. Então a gente pode aplicar diferentes padrões de justiça aí, dependendo dos fatos envolvidos. Tá? As alocações, elas podem ser consideradas injustas de acordo com 2 pontozinhos. Quão desiguais elas são, né? Então a gente olha aí a desigualdade em termos de renda, por exemplo, bem-estar, tá? E isso é o que a gente vai chamar, tá, de avaliação substantiva de justiça. Tá? Elas são baseadas principalmente, né, exclusivamente, basicamente, tá, nas características da alocação em si, não em como ela foi determinada. E uma outra maneira da gente ver o quão injusta pode ser uma alocação, né, é considerando o modo como elas vieram a ocorrer. Por exemplo, foi por força ou foi por competição e igualdade de condições que apareceu essa alocação? Né? Essas avaliações aí a gente já vai chamar de avaliações procedimentais de justiça. Elas vão avaliar aí um resultado baseado em como essa alocação foi determinada, não nas características do resultado em si. Né? Então eu já não olho, eu não estou olhando para o resultado em si, mas o que gerou esse resultado, o que pode estar gerando esse resultado. No vídeo que a gente assistiu, por exemplo, né, a gente tinha lá os payoffs, o payoff de uma nota de $100 para o primeiro que chegar na linha de chegada. Né? Mas aquele resultado foi justo, né? A gente pode fazer uma avaliação substantiva de justiça e falar, olha, sim, é um resultado justo. Né? As pessoas correram e estava lá aqueles $100. Mas se a gente olha para o lado do que pode ter gerado aquele resultado, a alocação final, o que fez, por exemplo, o indivíduo branco rico, né, receber aquele payoff de $100 lá no final das contas, né, pode ter sido motivado pelos aqueles passos que ele deu inicialmente. Né? E aí a gente já está fazendo uma avaliação procedimental de justiça. Tá? A gente está considerando não o resultado em si, mas o que pode ter levado aquele resultado. Tá? Então, a ideia é discutir um pouquinho disso. Tá? No livro ele discute isso em mais detalhes, mas o que é importante a gente sempre observar? Tá? As avaliações substantivas,
elas estão basicamente baseadas aí na desigualdade, tá? Em algum aspecto de alocação. Por exemplo, a gente vai estar olhando para renda, felicidade, né? Liberdade, até que ponto a gente pode, por exemplo, fazer ou ser o que se escolhe sem limite imposto pela sociedade. Tá? E as avaliações procedimentais? Tá? Aí as regras do jogo que levaram à alocação podem ser avaliadas, né? E a gente vai avaliar elas através de alguns aspectos. Por exemplo, troca voluntária de propriedade privada adquirida por meios legítimos, né? As ações que levaram à alocação foram escolhidas livremente pelos indivíduos envolvidos? Cada pessoa comprou ou vendeu coisas que foram adquiridas por herança? Comprou pelo próprio trabalho? Tá? Ou por força de alguma fraude? Isso aí vai... essas questões todas vão impactar na avaliação procedimental. Tá? Igualdade de oportunidade para obter vantagens econômicas. As pessoas tiveram oportunidades iguais para adquirir uma parcela significativa do total a ser dividido? Ou estavam sujeitos a algum tipo de discriminação ou outra desvantagem devido à sua cor, raça, preferência sexual, gênero, ou em que país elas estavam? Né? O mérito. O mérito também é extremamente importante para uma avaliação procedimental. Né? As regras do jogo que determinaram a alocação levam em conta o quanto o indivíduo se esforçou ou respeitou outras normas sociais. Tá? Então, quando a gente fizer uma avaliação procedimental, a gente vai ter que estar... esses 3 pontos são bastante importantes para a gente levar em consideração. Tá? A gente pode, por exemplo, usar esses tipos de critério para avaliar o resultado do jogo do ultimato que a gente fez. Né? As regras experimentais do jogo são consideradas processualmente justas pela maioria das pessoas, sempre que os proponentes são escolhidos de forma aleatória. Né? Se o proponente, por exemplo, eu pego 2 de vocês e sorteio, né? Pego 2 de vocês para jogar o jogo do ultimato. E eu falo, olha, um é o proponente, o outro é o respondente. Quem é que vai ser o proponente? Se eu sortear esse proponente, né, isso vai ser processualmente aí considerado como justo. Tá? Se eu pegar o mais bonitinho, né, de vocês, provavelmente não vai ser algo justo. Tá? Os jogadores jogam anonimamente. Então, vocês estão jogando e um não sabe que o outro está jogando. Não tem como ocorrer discriminação, de novo. Né? Se eu pegar se no jogo, né, nesse processo de escolher o proponente e o respondente, não tiver nenhum tipo de discriminação, isso parece ser relativamente justo. Tá? Outro ponto importante, todas as ações elas são voluntárias. O respondente ele pode se recusar a aceitar a oferta e o proponente normalmente tem liberdade para propor qualquer quantia. Tá? Isso também parece algo justo. Por quê? Aquele resultado ele está saindo de ações voluntárias. Não estou obrigando ninguém a fazer determinada ação. Tá? Então, as avaliações substantivas vão alocar aí a alocação em si, como é que o bolo vai ser dividido no final das contas. Né? Com base no comportamento dos participantes nos experimentos, a gente sabe que muitas pessoas vão avaliar como injusta uma alocação na qual o proponente recebe 90% do bolo, por exemplo. Tá? E aí a gente pode traçar diversas diferenças, né? A gente pode traçar e tentar traçar a diferença entre a regra do jogo, do ultimato, e as regras da economia real, ressaltando a importância da avaliação dos procedimentos de injustiça. Por exemplo, cada pessoa tem a sua própria percepção do que é justo,
e ela pode considerar justo qualquer nível de desigualdade, desde que as regras sejam justas. Ou ela pode considerar injusta uma alocação que deixe algumas pessoas privadas de necessidades básicas, enquanto outras consomem bem de luxo. Tá? O livro perde bastante tempo aqui discutindo algumas ideias desse filósofo John Rawls aqui, tá? Essas ideias aqui são calcadas no que ele chama de véu da ignorância. 3 pontos são extremamente importantes aí para o Rawls. Primeiro, a gente vai adotar o princípio de que a justiça se aplica a todos. Então, ela está valendo para todos os participantes do jogo. Tá? Independente de quem era o proponente, se a gente trocar, por exemplo, as posições do anil e do bala, né, e colocar bala e anil em vez de anil e bala, isso estaria ainda parecendo justo, aí, uma maneira... Estava justo avaliar qualquer um dos resultados aí. Tá? O Rawls ele se concentra nessa ideia de véu da ignorância. Né? O que seria isso? Tá? O Rawls ele pontua o seguinte, né? O que a gente deveria fazer? O ideal era que a gente olhasse esse negócio de uma maneira completamente impessoal. Tá? Por exemplo, no jogo da nota de ser encontrado na rua, a gente não saberia se a gente é uma pessoa que pega o dinheiro ou que responde à oferta. Né? Vamos deixar... É como se você estivesse saindo do jogo e analisando o resultado do jogo sem se considerar como uma pessoa que está jogando ali dentro. Tá? Aliás, você tem que se considerar como uma pessoa, você tem que ter um olhar de fora, você tem que se considerar como proponente e você tem que se considerar como respondente também. Tá? Então, a ideia desse véu da ignorância é esse. Você não sabe qual dos dois papéis você está assumindo ali dentro. Tá? E aí, quando você deixa de saber quem você é ali na participação do jogo, você está apto a fazer uma avaliação. Por exemplo, sobre a escolha de um conjunto de instituições, imaginando que a gente teríamos igual probabilidade de ocupar qualquer uma das posições individuais da sociedade observada se a gente fosse parte dessa. Esse exemplozinho ajuda, esse exercíciozinho ajuda, por exemplo, a gente discutir um pouco isso. Né? Imagine que você é um sócio, você e um sócio estão começando um negócio, e aí os dois vendem um novo aplicativo para o público. Tá? Vocês estão decidindo como é que vocês vão dividir os lucros e considera 4 alternativas. Né? Os lucros eles podem ser divididos em partes iguais, por exemplo, proporcionalmente a quantos aplicativos cada um vai vender, uma proporção inversa à quantidade de renda de outras fontes que cada um tem. Por exemplo, se um de vocês tem o dobro de renda do outro, os lucros poderiam ser divididos como 1/3 para o primeiro e 2/3 para o segundo, né? Para compensar essas rendas totais no final. Ou proporcionalmente à quantidade de horas que cada um vai se dedicar a vender. Então, aí tem 4 maneiras de você distribuir aí o bolo, né? De você dividir o bolo. O que seria mais justo para vocês? Notem, né, que aqui é algo relativamente... a questão da justiça é muito pessoal, é muito individual, tá, pessoal? E aí vocês podem ordenar essas alternativas de acordo com a preferência, tá? Argumentando aí
argumentando aí, apresentando argumentos aí com base nos conceitos de justiça que a gente apresentou. Se a ordem depende de outros fatores a respeito desse projeto conjunto, diga que outros fatos você precisaria conhecer. Então, professor, isso aí não é legal, eu preciso de mais informação. Que tipo de informação você precisaria para distribuir esse bolo de forma justa? Tá? Isso é um exercíciozinho mais para vocês pensar, não tem uma resposta fechada para isso. Tá? Mas é interessante vocês pararem e pensarem, isso aqui pode não ser muito justo. Se eu olhar só as partes iguais aqui, por exemplo, né? Isso seria interessante, mesmo que você e o seu colega, um seja extremamente rico e outro extremamente pobre, né? Se eu levo em consideração essa riqueza, né? Um rico, muito rico e o outro pobre, né? Vocês vão ponderar mais isso daqui, tá? Se você é uma pessoa que está mais interessada no mérito, né? Então, provavelmente você vai olhar mais para esse critério, proporcionalmente à quantidade de horas, né, que cada um se dedicou a vender. Ou proporcionalmente a quantos aplicativos cada um vender, cada um se esforçou muito em vender o aplicativo ou não, né? Então tem essas questõezinhas, né? Mérito, equidade, mérito. Aqui já é algo mais procedimental, tá? Você leva em consideração a riqueza da pessoa e por aí vai, tá? Nem a filosofia, né? Nem a economia, nem qualquer outra ciência vai poder eliminar discordância a respeito das questões de valor. Por exemplo, a economia pode elucidar como as dimensões da injustiça podem estar relacionadas, como as regras do jogo que dão vantagens especiais a um ou outro grupo podem afetar o nível de desigualdade. Né? É o que a gente viu, por exemplo, bem direitinho no vídeo lá da corrida. Né? Existem trade-offs aí que a gente chama, né, entre dimensões da justiça. Eu preciso comprometer, por exemplo, a igualdade de renda, se eu também se também queremos justiça como igualdade de oportunidade, né? Qual é o ponto aqui, né? De novo voltando para o jogo, né? Os indivíduos que saíram na corrida, eles tinham igualdade de oportunidade lá quando se deu o start para a corrida? A gente viu que não, tinham muito mais à frente do que outros. Né? E no final das contas, provavelmente o cara que estava lá na frente, né, pelo que eu vi ali, o cara que ganhou era um que já estava bem mais lá na frente. Né? Cruzou a linha de chegada e já estava bem mais lá na frente. Então o rico continua mais rico, por exemplo. Né? Quem tinha igual. E aí essa questão toda fica comprometida. Né? Existem políticas públicas para a gente lidar com preocupações sobre injustiça. Tá? Por exemplo, eu poderia pegar todo mundo que estava né, naquele balacobaco, que não estava bem, na situação inicial, né? A gente viu ali muitos negros, de famílias pobres, mais afastados, tá, lá da linha de chegada, e eu poderia propor uma política, por exemplo, de pegar uma política de cota, né, de cota racial ou de cota de renda, para tentar, ou de cota social, pensar em algum critério social, e pegar essas pessoas e jogá-las mais lá para frente, né? Permitindo que as igualdades de oportunidade se mantivessem. Tá? Então, as políticas públicas elas podem, de fato, mudar bastante coisa do resultado do jogo.
É isso que eu quero que vocês enxerguem aqui, ok? E aí a gente começa a entrar aí na discussão do jogo, né? Discutindo um pouquinho de justiça, tá? De equidade. E aí a gente entra e começa a entrar aí num modelo de escolha e conflito. Qual é a ideiazinha? A gente vai aprimorar o modelo da agricultora Ângela, descrevendo uma sequência de cenários que vão envolver dois personagens. Tá? Primeiro, a gente vai ver que a Ângela, por exemplo, cultiva a terra por conta própria, e depois ela fica com tudo que ela produz, que era o cenário inicial que a gente viu. Depois a gente vai colocar uma segunda pessoa nesse jogo, um Bruno, tá? Ele não cultiva suas terras, mas ele gostaria de parte da colheita. A princípio, o Bruno ele vai poder forçar a Ângela a trabalhar para ele. Tá? Para sobreviver, ela teria que fazer o que ele determina. Então, o que a gente chama aí de um joguinho ditatorial. Né? O Bruno vai ditar o que a Ângela vai fazer. Depois a gente vai mudar um pouquinho as regras do jogo. A gente vai assumir que o Estado, né, de direito vai substituir a lei do mais forte. O Bruno ele não vai poder mais coagir a Ângela a trabalhar. Ele continua sendo proprietário da terra e, se ela quiser cultivá-la, ela deve concordar em, por exemplo, pagar-lhe uma parte da colheita. Tá? Então, é o caso aí, por exemplo, de uma meeira, por exemplo, né? Um pessoal não precisa ser necessariamente meia, tá? Ele não vai ficar necessariamente com metade da colheita, mas o Bruno deixa ela trabalhar lá, mas se ela quiser alguma coisa, ela precisa dar uma parte da colheita para ele. Tá? Depois a gente vai mudar novamente aí as regras do jogo a favor da Ângela. Ela e os seus colegas agricultores conseguem um direito ao voto e uma lei que aumenta o direito de Ângela, a colheita é aprovada. Então, para cada uma dessas situações, tá, a gente vai analisar aí algumas mudanças em termos de eficiência de Pareto e de distribuição de renda entre esses dois personagens, a Ângela e o Bruno. Ok? Então, a ideia é discutir um pouquinho do que vai acontecer, o que pode acontecer dentro de uma economia, dentro de um jogo. Tá? E é bastante interessante, tá, pessoal? Que isso tem um paralelo, tem um paralelo aí que fica em fina sintonia aí com a realidade. Tá? A colheita da Ângela vai depender das suas horas de trabalho, tá? Como a gente viu, de acordo com a sua função de produção. Ela vai cultivar as terras e desfruta do resto do dia como tempo livre. Antes, a Ângela consumia cereais produzidos por essa atividade, né? A gente viu que a inclinação da fronteira de possibilidades ia dar para a gente a taxa marginal de transformação do tempo livre em cereais. Então, quanto de tempo livre a Ângela conseguia transformar em cereais, por exemplo. Né? Em qualquer ponto, essa taxa marginal de transformação ia ser a inclinação da fronteira de possibilidades. A Ângela, a gente também vai partir do pressuposto que a Ângela valoriza tanto os cereais quanto o tempo livre. Mais uma vez, né, a gente vai representar as suas preferências como curva de indiferença, mostrando aí as combinações de cereais e tempo livre que a Ângela valoriza igualmente. Né? E aí a gente precisa se lembrar que a inclinação da curva de diferença dava para a gente o que a gente chamava de taxa marginal de substituição entre cereais e tempo livre. Então, basicamente, né, o que a gente tinha? Uma fronteira de possibilidade de produção. Tá? Aqui eu tenho horas de tempo livre de Ângela. Se ela ficar com 24 horas de tempo livre, ela não vai conseguir coletar nada de cereal. Né? E se ela trabalhar o tempo todo, ela consegue uma quantidade máxima aí de 12 alqueires de cereal. Tá?
Isso era o que a gente chamava de fronteira de possibilidade de produção. A gente tinha... fronteira de possibilidade de produção, a gente tinha aqui, né, curvas de indiferença da Ângela, certo? Nesse pontozinho aqui, onde as curvas de indiferença tangenciam a função de produção, a gente viu que a taxa marginal de transformação, né, que é a tangente a essa curva aqui, e a taxa marginal de substituição, que é a tangente à curva de indiferença, elas se igualavam, né? E nesse ponto aqui, provavelmente ia ser o ponto que a Ângela ia determinar para trabalho e para quantidade de alqueires que ela vai consumir, né? Então, nesse caso aqui, o melhor que a Ângela poderia fazer, dados os limites determinados pela fronteira de possibilidades, é trabalhar, aqui são 9 horas, tá, pessoal? 9. Aliás, vai trabalhar 8 horas, né? E vai ficar com 16 horas de tempo livre, tá? Trabalha 8 horas, 24 menos 16, fica com 16 horas de tempo livre, tá? E vai coletar aqui 9 alqueires de cereal nesse ponto, tá? De novo, nesse ponto aqui, a taxa marginal de substituição é igual à taxa marginal de transformação. Nesse caso, a Ângela trabalha 8 horas, tem 16 horas de tempo livre e vai consumir 9 alqueires de cereal, tá? Nesse pontozinho C. Isso aí, pessoal, a gente está supondo, né, que a Ângela cultiva a terra dela por conta própria, ok? E aí surge esse novo personagem, o Bruno, né? Agora eles têm agora as terras, a gente está supondo, por exemplo, que as terras são do Bruno. E a Ângela, ela vai trabalhar lá, tá? Existe uma fronteira de possibilidades conjunta, no máximo eu vou conseguir, naquela terra do Bruno, eu consigo produzir os 12 hectares, tá? E a Ângela vai trabalhar para o Bruno. Isso daqui é o que agora a gente vai ter uma fronteira de possibilidade conjunta aqui de Ângela e Bruno juntos, tá? Se tem 12 horas de tempo livre, trabalha 12 horas, por exemplo, né? Ela vai obter aqui uma quantidade de 10,5 alqueires, tá? E ela vai dividir, por exemplo, esses 10,5 alqueires com o Bruno. Isso aqui vai ficar para o Bruno, e isso daqui fica para ela, ou isso fica para ela e isso fica para ele. Por que esse corte aqui na metade desse quadrado aqui, né? Poderia ser algo mais aqui em cima. O que vai determinar aí, no final das contas, essa alocação? Um ponto aí, esse ponto E aí, por exemplo, é um ponto possível, né? Seria o resultado aí da interação da Ângela com o Bruno, tá? Ela ficaria com 5,25 alqueires e o Bruno com os outros 5,25 alqueires, né? Totalizando os 10,5 alqueires que a Ângela ia adquirir trabalhando 12 horas por dia, né? Esse ponto E. Então, essa é a parcela do Bruno, essa é a parcela da Ângela, tá? Distribuição nesse ponto é: a Ângela trabalha 12 horas, vai produzir 10,5 alqueires, e a distribuição de cereais é 5,25 para cada um, tá? Nota que eu tenho outras alocações possíveis. G, por exemplo, né? O ponto F, por exemplo, né? F mostra uma alocação em que a Ângela trabalha mais que no ponto E, tá? Que eu vou ficar com menos tempo livre, né? E vou conseguir menos cereal, tá? Vou trabalhar muito, pegar pouca produção, tá?
E já no ponto G, né? No ponto G eu tenho um caso em que ela vai trabalhar mais e vai conseguir. Aqui eu já vou trabalhar mais, né? Tenho menos tempo livre e vou conseguir essa outra parcela aqui que seria inferior aqui aos 10,5 hectares aqui que eu poderia conseguir aqui nesse ponto E. Tá? O que isso quer dizer para a gente? Né? Que no final das contas, um outro ponto, por exemplo, H, né? Nesse ponto aqui, eu trabalho, a Ângela trabalha 12 horas, tá? E não consome nada, tudo isso daqui vai para o Bruno. Né? Esses 10,5 hectares vão para o Bruno, ela não trabalha nada. Né? Isso aí é possível? Não. Aí, se a gente, né, esse ponto aqui, se ela não come nada, se todo o consumo dela é proveniente do trabalho aqui, né, do quanto de cereal ela vai conseguir arrecadar, se ela não tem zero aqui de cereal, a menina vai morrer de fome. Né? E aí, quais alocações têm maior probabilidade de ocorrer? De todas essas alocações possíveis, a que de fato ocorrerá vai depender muito aí das regras do jogo. Tá? E aí tem uma questãozinha 5.2, por exemplo, né? Para a gente tentar selecionar aí a resposta correta. Tome essas 4 alocações que poderiam resultar de uma interação entre Ângela e Bruno. Né? Com base na figura, a gente pode concluir o seguinte. Se a Ângela tem curva de indiferença muito plana, né, muito deitada, ela pode preferir G às outras 3 alocações. O que acontece? Né? Se essas curvas de indiferença forem muito planas, né, o que a gente diz? Né? Que quanto mais afastada da origem, melhor para a Ângela. Tá? Então, esse ponto G aqui parece preferível a E e F, usando esse critério. Tá? Então, verdadeiro. A outra, se a Ângela tem curvas de indiferença muito inclinadas, né, ela pode preferir F às outras 3 alocações. Aqui nesse caso, o que acontece? O F, né, ele está para trás, mais próximo da origem do que G, mais próximo da origem do que H e mais próximo da origem do que E. Tá? Então, F aqui não seria interessante para ela. Falso. A alocação G é a melhor das 4 para Bruno? G vai ser a melhor das 4 para o Bruno? Não, o que acontece? Né? A parcela do Bruno é essa parcela superior. Nesse ponto aqui, né? Essa parcela aqui dos alqueires que vai ficar para o Bruno é inferior, por exemplo, a essa E aqui. Né? Então, isso aí também está errado. G aqui, por exemplo, né, menor. A gente vê aqui que o G, a parcela que vai ficar para o Bruno, é menor do que E, tá? É menor do que F e é menor do que H também. Tá? Então é pior de todas as alocações aí para o Bruno. Tá? É possível que Ângela seja indiferente entre G e E? O que vocês acham? Pode ser que exista uma curva, né, de indiferença aqui, por exemplo, cortando G e E, tá? E que deixe ela indiferente a essas 2 cestas. Então, isso aí também é verdade. Ok? Seção 5.5, né? Alocações tecnicamente viáveis. O Bruno agora, vamos supor aí que o Bruno agora tem uma arma, né? E ele tem o poder de implementar qualquer alocação que ele desejar. Ele é ainda mais poderoso do que o ditador no jogo do ditador, aquele em que o proponente determina como o bolo vai ser dividido. Tá? Por quê? Porque agora o Bruno pode determinar o tamanho do bolo e não apenas como dividi-lo. Né?
Então eu posso impor que a Ângela trabalhe pra caramba, ou seja, ele vai aumentar o tamanho do bolo, não vai ser ela que vai decidir as horas que ela vai trabalhar, e sim o Bruno. E além dele definir o tamanho do bolo, ele vai definir como é que o bolo vai ser dividido. Tá? Então ele pode fazer ela trabalhar muito e ficar com tudo. Né? Lembrar aí daqueles filmes de máfia é quando o mafioso bota o cara para cavar a própria cova, por exemplo. Tá? Bruno e Ângela são inteiramente guiados pelos próprios interesses. Tá? O Bruno quer apenas maximizar a quantidade de cereais que ele obtém e a Ângela só se importa com o seu tempo livre e os cereais que lhe cabem, né? Como descrevem os seus cursos de indiferença. O Bruno quer pelo menos uma alocação de subsistência para a Ângela. A gente vai supor aí que pelo menos, né, ele vai manter ela viva, tá? Para continuar trabalhando para ele. Então, ele tem aí na cabeça dele que ele precisa oferecer o mínimo para ela. Né? Como é que ficaria a alocação nesse caso? Tá? A gente pode pensar, por exemplo, no que a gente chama aí de restrição de sobrevivência biológica. A Ângela, se a Ângela não trabalhar nem um pouco, ela vai precisar de 2,5 alqueires para sobreviver, nesse pontozinho Z aqui. Ó, né? Nesse ponto aqui, ela está trabalhando 24 horas, tá? E a gente está supondo que ela precisa de pelo menos 2,5 alqueires de cereal para sobreviver, trabalhando isso aqui tudo. Tá? Se ela abrir mão de parte do seu tempo livre e gastar energia trabalhando, ela vai precisar de mais alimento. Se ela trabalhar mais, tá? Ela vai precisar de cada vez mais alimento para se manter. Tá? Então, a gente, quando isso está acontecendo, a curva ela vai ficar mais elevada quando a Ângela tem menos tempo livre. Tá? Então, conforme aqui ela tem menos tempo livre, né, está trabalhando mais, ela vai precisar de mais cereal para se manter. Tá? Esse ponto Z aqui, então, é um ponto-chave. Nesse ponto Z, toda essa renda aqui, tá, vai ficar para o Bruno. Tá? E essa daqui vai ser a renda da Ângela, para ganhar só a subsistência dela. Pontos biologicamente não factíveis e tecnicamente não factíveis. Né? Qualquer ponto que tiver aqui fora da fronteira de possibilidade de produção da Ângela e do Bruno, tá? Vão ser tecnicamente inviáveis, tá? Não factíveis. É impossível, por exemplo, um ponto aqui, né, onde a Ângela trabalha 24 horas, tá? Onde a Ângela trabalha 24 horas, tá? E consegue, por exemplo, pegar tudo isso daqui, ficar com tudo isso daqui para ela. Tá? De novo, né, a fronteira de possibilidade de produção ela vai me dar algo, uma tecnologia que a gente chama em economia. Né? Não dá para produzir pontos aqui fora dessa função de produção, vão estar, são pontos onde a gente sabe que ela não vai conseguir produzir. Né? E se ela produzir abaixo do que está essa fronteira biologicamente factível aqui, né? Pontos aqui, por exemplo. Um ponto aqui significa que ela não vai adquirir, para essa quantidade de trabalho aqui, esse pontozinho aqui, né? Para essa quantidade de trabalho, ela ia precisar estar consumindo mais do que essa quantidade aqui. Então, ela ia morrer de fome aqui nesse caso também. Então, a partir daí, a gente observa aí, né, que provavelmente alguma coisa vai acontecer aqui dentro dessa região, tá? Respeitando aqui
o que é tecnicamente não factível e o que é biologicamente não factível, né? Sobra para a gente o conjunto de possibilidades aqui, acaba ficando aqui dentro. Tá? Dada a fronteira de possibilidades, é uma quantidade máxima de trabalho acima da qual a Ângela não pode sobreviver, menos se possibilidades consumir, esse ponto Z, que a gente já viu, né? Então, a gente vai ter esse conjunto tecnicamente factível, né? As alocações tecnicamente factíveis são os pontos na área em formato de lente, delimitada pela fronteira de possibilidade e pela restrição de sobrevivência biológica. Tá? Então, esses pontozinhos aqui vai ser algo, o resultado deve estar aqui dentro. Tá? E aí tem um exercício, né? Mudando, por exemplo, as condições de produção. Né? Se a gente usar essa figura aí para tentar explicar como é que a gente representaria os efeitos de cada um dos seguintes eventos. O que acontece, por exemplo, se a gente melhorar as condições de cultivo, como o nível de chuva começa a chover mais adequadamente? O que tende a acontecer nesses casos? Né? Que a gente viu uma melhoria aí nas condições de cultivo pode deslocar essa fronteira de possibilidade de produção. Eu posso produzir mais agora, por exemplo, né, para o mesmo, trabalhando o mesmo número de horas. Né? Então a gente poderia deslocar essa curva aqui mais para cima. Esse ponto limítrofe aqui ficaria mais aqui em cima. Tá? Se a Ângela passa a ter acesso à metade da terra que possuía anteriormente, o que tende a acontecer? Né? Se eu disponibilizo, por exemplo, uma enxada melhor para a Ângela, tornando o trabalho agrícola mais fácil fisicamente, né? Aí o que acontece? Agora ela vai precisar trabalhar menos, ela precisa trabalhar menos do que ela trabalhava, né? Para obter a mesma quantidade de cereal, para obter uma quantidade, a mesma quantidade de cereal. Isso é a mesma coisa que nesse primeiro caso aqui, essa função de produção ia se deslocar aqui para cima. A Ângela corre o risco de não sobreviver não apenas por causa da produtividade limitada do seu trabalho, mas também porque o Bruno toma para si parte do que ela produz. Se ela pudesse consumir tudo que ela produz e escolher as suas horas de trabalho, a sobrevivência dela não seria um problema, pois a restrição biológica está abaixo da fronteira de possibilidades. O problema da viabilidade biológica surge devido às reivindicações de Bruno sobre o que ela produz. Tá? O que ele está dizendo? Né? É que para essa quantidade de trabalho aqui, tá? O ideal seria a Ângela consumir isso daqui. Tá? Vamos supor que aqui seja 4, por exemplo. O ideal seria ela consumir 4, mas o Bruno pode pegar esses 4 todos para ele, né? E a Ângela vai morrer de fome. Tá? Se esses 4 aqui, que é o que a Ângela ia precisar para se alimentar, se o Bruno pegar esses 4, né, ela vai morrer de fome. E aí a gente detalha mais essa ideia das alocações impostas pela força. Tá? Coação máxima, por exemplo. Né? O Bruno vai ficar com tudo para ele, vai obrigar ela a trabalhar que nem uma doida e vai ficar com tudo para ele. Né? O Bruno, se a gente supõe que o Bruno pode mandar a Ângela trabalhar, o Bruno ele vai poder escolher qualquer alocação num conjunto tecnicamente factível. Tá?
ele considera deixar que a Ângela continue trabalhando 8 horas por dia e produzindo 9 alqueires. Tá? Então, aqui era aquele ponto C, né, inicial, e o Bruno deixa a Ângela trabalhando o que ela estava trabalhando. O que vai acontecer nesse caso? Né? Nesse caso aqui, a taxa marginal de transformação, tá? Ela está mais inclinada, está mais em pé do que a TMS, do que a taxa marginal de substituição. Aqui a gente tem um outro gráfico, né, explicando aqui as parcelas do de quem vai ficar com o quê. Tá? Então, nesse caso aqui, onde a Ângela trabalharia, né, de acordo com as preferências dela, ela vai ficar com 9, tá? Ela vai trabalhar 8 horas, vai ficar com 16 horas de tempo livre, tá? E aí o que acontece? Né? Ela ia produzir aqueles 9, ela vai produzir esses 9, né? E o Bruno pode tomar, por exemplo, 5,5 alqueires sem arriscar seus futuros benefícios. Nesse ponto aqui, o que acontece? Né? A parcela de Bruno pode ser 5,5, tá? E a Ângela vai ficar com os 3,5 restantes. Tá? Três e meio deve estar por aqui. Tá? Esse ponto aqui, ela vai ficar com esses 3,5. O Bruno vai ficar com 5,5 restantes, totalizando os 9. Tá? E aí, olha só, pessoal, qual vai ser a distância máxima aqui, né, entre essas fronteiras? A gente vai pegar um ponto, a distância vertical entre a fronteira de possibilidade e a restrição de sobrevivência biológica é máxima, tá, quando a Ângela trabalha às 11 horas. Tá? Nesse pontozinho aqui, a taxa marginal de substituição vai ser igual exatamente nesse ponto B, né? Vai ser igual à taxa marginal de transformação. Essa inclinaçãozinha aqui vai ser igual a essa inclinaçãozinha aqui. Tá? Nesse caso, a TMS é igual a TMT, tá? E o Bruno vai ficar com 6 alqueires de consumo para ele. Né? Nesse pontozinho aqui também, trabalhando 16, a Ângela vai ficar com, né, a quantidade que eles vão adquirir vai ser isso daqui. Isso daqui vai ficar para o Bruno, 6 para o Bruno e o restante para a Ângela. Né? A distância vertical entre a fronteira de possibilidade e a restrição de sobrevivência biológica é máxima quando a Ângela trabalha 11 horas. Então, quando ela trabalha 11 horas, tem 13 aqui de horas livres. Né? E nesse ponto, a TMT é igual a TMS. Tá? E a Ângela, a parcela do que o Bruno vai adquirir para ele é a máxima também. Tá? 6 aqui. Então, a alocação e distribuição com distância máxima. Se o Bruno Banângela trabalhar 11 horas, ela vai produzir 10 alqueires, está lá em cima no ponto A. Tá? Ela vai produzir 10 alqueires. Isso daqui vai ser o mínimo que ela precisa. Ela vai ficar com 4 alqueires para ela. Ela precisa atender aqui a restrição de sobrevivência biológica dela. Tá? Então, ela vai ficar com 4, produz 10 e dá 6 alqueires para o Bruno. Tá?
Então, essa distância AB aqui vai ser o quanto que o Bruno vai pegar para ele. Isso daqui, B13 aqui é a parcela da Ângela, tá? Ela vai trabalhar 11 horas e vai ficar com 13 horas aqui de horas de tempo livre, tá? Nota que nesse ponto aqui, né, a gente tem um máximo. Essa inclinaçãozinha aqui zero, tá? Nesse pontozinho aqui, a TMS é igual a TMT. Com mais horas de trabalho, a fronteira de possibilidade da Ângela se torna mais inclinada. Se a gente fizer a Ângela trabalhar mais que 11 horas, por exemplo, a quantidade que Bruno pode obter cai à medida que o tempo de trabalho aumenta. Pontozinho aqui, por exemplo, né? Ela vai precisar de consumir mais. E a parcela dela, né, a parcela do Bruno ficaria comprometida com relação a esse resultado aqui. Por exemplo, nesse ponto aqui, né, a gente vai ter algo menor do que os 6 aqui que ele conseguiria. Tá? Ok, já vimos isso. Quantidade máxima que ele vai adquirir aí, né, ao escolher a locação B, na qual o tempo de trabalho da Ângela é tal que a inclinação da fronteira de possibilidade é igual à inclinação da restrição de sobrevivência. Tá, ok? Se a gente unir esses pontos, a gente vai ver que a parcela que o Bruno toma tem formato côncavo e atinge seu ponto máximo em 11 horas de trabalho, já vimos isso. Né? E aí surge uma nova mudançazinha. Tá? Vou quebrar esse vídeo e abordo ele num próximo vídeo.